Tudo bem, pessoal? Sétimo ano, professor Kleber de Ciência. Gente, primeiro bimestre já foi. Agora, segundo bimestre, assunto novo, conteúdo novo, ok? Tem bastante coisa interessante para a gente ver. Então, pessoal, firmeza, coragem, perseverança. Vamos continuar a jornada. Temos aí uma caminhada juntos. Então, a partir de hoje nós vamos estar aí trabalhando alguns assuntos novos. Gente, livro didático, página 2, ok? Nós vamos começar falando aqui dos ambientes do nosso planeta, certo? Os ambientes da Terra. Página 2, tá? Aqui, ó. Tem esses gorilas aí, certo, pessoal? Bom, gente, olha só. Você sabe que o nosso planeta, ele apresenta ambientes diferentes. Por exemplo, nós temos o deserto, temos a floresta amazônica, nós temos Polo Norte. Existem cada ambiente com a sua característica específica. Cobertura vegetal, florestas, né? Cada ambiente tem a sua característica específica, um tipo de animal. Por exemplo, na Austrália você vai encontrar o canguru. Aqui no Pantanal você não vai achar o canguru. Por quê? O canguru é específico daquela região, certo? Nós temos na África, no deserto, lá na África nós temos os leões, as girafas. São animais específicos daquela região, de um ecossistema, que interagem com fatores abióticos e fatores bióticos. Lembra? Fatores abióticos que nós aprendemos aqui, rochas, né? A água, são fatores que não têm vida, abióticos, sem vida. Mas nós temos os fatores bióticos, que é os animais, as plantas, o que tem vida, ok? Há uma interação, tudo isso faz parte de um ecossistema, ok, pessoal? E veja bem, o conjunto de todos esses ecossistemas nós aprendemos aqui, chama-se biosfera, que abrange toda a vida na Terra. Então veja bem, os ecossistemas, pessoal, são muito variados, há muita variedade, eles se distribuem de maneira homogênea em todo o nosso planeta, né? E existem alguns aspectos que são semelhantes dentro dos ecossistemas, né? Entre clima, vegetação, solo, certo? E todas essas diferenciações, todas essas características, nós chamamos de biomas. E é isso que a gente vai aprender, certo? Biomas. De maneira geral, podemos determinar que um bioma é uma grande área formada por um complexo de ecossistemas. Então nós temos bioma, certo? É o nome dado a um conjunto de vários complexos de ecossistemas que se interagem entre eles, ok? Então o tipo de clima e vegetação de um bioma é muito importante porque influenciam diretamente as espécies que vivem naquele local, certo? Bom, pessoal, página 4, tá? Vamos falar agora dos biomas mundiais, certo? Tá aí na sua apostila, certo? De acordo com o seu clima e as suas faunas, né? A flora típica, os biomas terrestres, certo? São classificados em floresta pluvial tropical. A gente vai ver cada uma delas, tá bom? Floresta pluvial tropical, savana, deserto, o deserto subtropical, certo? Nós temos o campo, bosques, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, a taiga e a tundra. Tudo isso é um tipo de bioma, tá bom, pessoal? É um tipo de bioma, ok? Então, assim, nós temos aqui no mapa, no seu livro didático, aqui nesse mapa você pode observar os vários tipos de bioma que existem no nosso planeta. Então você pode ver que existem
a localização desses biomas. Na sequência, a gente vai estudar cada uma desses biomas, ok, pessoal? Então, agora a gente vai começar falando da floresta pluvial tropical. O que é pluvial, professor? Pluvial, nunca ouvi falar. Calma, não se assuste. Pluvial se deve ao fato de apresentar altos índices de chuva. Quando fala em pluvial, fala-se de muita chuva nesse local, nessa região, certo? É um alto índice de chuva, além de um clima quente e úmido, certo? Muita chuva, um clima quente e úmido. Por exemplo, a floresta amazônica. Então, a nossa floresta amazônica aqui do Brasil é uma floresta chamada de floresta pluvial. Por quê? Tem muita chuva o ano todo. Muita chuva, é quente e úmido, certo? Então, assim, essas florestas parecem também com algumas regiões da África, certo? Está na mesma região. Pessoal, interessante também saber que a grande disponibilidade de água e de luz solar sobre essa região possibilita o quê? A floresta pluvial tropical seja um dos biomas mais ricos do planeta Terra, com maior biodiversidade, ou seja, tem muita espécie. Por isso que muitos pesquisadores gostam e preferem fazerem pesquisas na região da Amazônia, como dos Estados Unidos, da Europa, né, dos países do primeiro mundo, porque existem vários tipos de espécies de árvores, porque o ambiente proporciona isso. Existem muitas espécies, variedades de espécies. O solo também é bastante úmido, certo? Por conta da pouca luminosidade que chega no solo. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas existem muitas folhagens, né, de folhas mortas, animais mortos, que facilitam que haja um adubo, certo? E isso favorece muitos micro-organismos, insetos, e enfim, né? Devido à farta oferta de alimento e disponibilidade de água, o número de espécies de animais também é muito grande, certo, pessoal? Essa região da floresta tropical ou floresta pluvial tropical. O segundo bioma aqui é a savana. Os principais elementos do bioma savana são a savana africana e o cerrado brasileiro. Então, o cerrado brasileiro é um tipo de savana. E lá na África é a savana africana. Então, a temperatura nesses ambientes, pessoal, é quente durante o ano todo. Então, apresentando o quê? Duas estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca, certo? Então, a vegetação é formada por gramíneas nessas regiões. Gramíneas, vem de grama, né? E além de grupos de árvores e arbustos isolados, certo? Isolados, quase sempre espinhosos, né? E com a casca bastante resistente e bastante grossa também, é muito dura, que resiste o quê? Que resiste melhor ao período de seca, por isso que é rígido, por isso que é grosso a casca, para reter a água, né? Para não perder a água. E também cai muito as folhas. Por quê? Nessa época em que caem as folhas de muitas espécies, é uma estratégia de evitar a perda excessiva de água. Quanto mais folha cai, menos água a planta perde. Ok, pessoal? As raízes também dessas plantas são muito profundas para alcançar as águas, né, que passam debaixo do solo. Então, grandes herbívoros também e espécies carnívoras são exemplo de animais que nós encontramos nesse tipo de bioma, certo? Na época da seca, por exemplo, na savana africana, muitas espécies como elefantes, girafas, precisam migrar em busca de alimento e água. E no período de chuvas, né, os animais se alimentam o quê? Em maior quantidade, geralmente, né, pessoal, é a época do nascimento dos filhotes, né, nessa região.
ok? É abundante também essa região em quantidade de insetos, principalmente cupins e mosquito. Mosquito e cupim tem muito na região da savana, né? Nós temos aí algumas imagens no seu livro de plantas e animais da região da savana. Ok, pessoal? Gente, esse trabalhinho aqui, ó, vocês vão fazer em casa, tá bom? Depois de fazer essa experiência, vocês vão entregar por escrito, valendo nota, tá, pessoal? Fazendo ciências na página 6. Aqui, ó, na página 6, tá bom? O que acontece? Nós temos os materiais, um saco plástico transparente, um pedaço de barbante e uma planta, certo? Fala com a mamãe, tá? Que você vai fazer essa experiência num galho, não precisa ser numa planta que sua mãe goste muito, mas pega uma planta aí, uma plantinha, um galho, para você fazer essa experiência. Nesse experimento você vai observar o que? A importância de as árvores na savana perderem as folhas numa estação seca. Então você vai pegar, vai selecionar um galho com folhas de uma árvore, certo? E no jardim, né, da sua casa, certo? Ou no vaso de uma planta, coloque o galho com as folhas dentro do saco plástico, ok? Transparente, com cuidado para que as folhas não caiam e o galho também não se solte da árvore. Amarre a extremidade do saco plástico com um barbante, ok? Então verifique se o plástico está bem vedado e deixe a planta exposta à luz solar por 1 ou 2 horas, ou de um dia para o outro, tá bom? Depois você vai concluir o que aconteceu, você vai relatar o que observou e entregar para nós, tá bom, pessoal? Fica aí a dica, tá? Um trabalhinho para você fazer em casa, ok? Bom, na próxima aula a gente vai finalizar essa parte do bioma terrestre, tá bom? Na próxima aula a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso, antes de entrar nos biomas brasileiros. Pessoal, até mais, Deus abençoe.